Bom dia, amados, a graça e paz de Cristo Jesus. Hoje é dia 8 de janeiro e agora são 15 para 7 da manhã. Um dia de hoje a gente percebe que o sol está bem forte, né, radiante. Eu pego a Castelo na parte da manhã e é muito bonito de ver o sol, né, e toda a claridade, né, toda a intensidade que ele traz. A gente percebe que tem que até utilizar o quebra-sol, né, para conseguir enxergar a estrada. E dessa forma eu estava refletindo, vindo para cá, né, para o escritório, como é tão grande, né, o poder de Deus, né, a claridade do nome de Jesus. E também a gente consegue assimilar que ao atingirmos, né, seja você dentro de um veículo, você entra naquele feixe de luz, até a parte mais escura, né, que ela esteja escondida dentro do carro, ela vai ser iluminada, né? E assim eu vejo que a vida para com Deus, né, porque o amor dele, né, a luz dele e o calor dele entra de uma forma tão profunda que alcança até o seu mais escuro local, né, o seu mais obscuro, escondido local, que a gente vier a analisar, né, sobre esse contexto onde quando você caminha, a cada passo que você dá, você vê que o feixe de luz ele adentra mais e mais na sua vida, né? E amados, ontem foi um dia muito especial para mim, né? Que nós estávamos diante das atividades do batismo, tínhamos algumas tarefas a serem cumpridas, né, dentro de um prazo, dentro de um tempo hábil, né, vamos colocar assim, que seria o preparo para receber, né, as pessoas que estariam adentrando as águas, né, que entraram as águas, né. E nesse processo, né, de reflexão ontem, foi o que eu senti, né, no contexto dessa manhã, vindo para a estrada, né, pegando aqui a Castelo e pegando esse sol bem forte, né, essa luz, né. E é muito legal isso, né, porque a reflexão ontem do batismo, como adentrar as águas, né, a gente batiza, você vê a transformação já logo na hora que a pessoa sai, né? A pessoa, quando ela fica submersa e ela levanta, é coisa assim de transformação imediata, né, que a gente vê, né? Tem pessoas que você percebe assim a hora que senta lá no batistério, já está na água, mas senta, mas ainda não ficou submersa. Você vê que a pessoa ela fica refletindo, né? Tudo que o pastor, bom dia Cris, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Um grande abraço para você e para o Alê, em nome de Jesus. Então assim, quando a gente vê que a pessoa senta e o pastor ele vai falando, né, sobre o arrependimento, né,
dos nossos pecados, né? Entendendo que tudo aquilo que está sendo sequenciado é pela escolha, né, da pessoa, no sentido de acreditar, a caminhar, né, a seguir a Jesus, a aceitar Ele como seu Salvador, né? E para mim, um ponto assim que é muito marcante, né, porque a gente fica vendo as pessoas quando são batizadas, né? Na hora que ela levanta das águas, a gente vê uma transformação impactante. Impactante no sentido que a pessoa ela não está nem se importando com o que acontece ao redor, né? Mas eu vejo que a intimidade dela com Deus é modificada instantaneamente, né? E essa reflexão ela vai muito de encontro com o nosso dia a dia, né? Porque a gente muitas vezes está vivenciando aquilo que Deus tem nos preparado, o que Deus tem nos trazido, do que Deus tem nos entregue, né? E a vivência, a experimentação, o sentimento para com Deus é uma coisa ímpar, no sentido de que outra pessoa não vai poder viver no seu lugar, né? E muitas vezes a gente percebe que a intercessão, né, de uma pessoa, ela pode se resultar tanto no agora, né, assim, rapidamente, como essa intercessão ela pode levar um tempo mais, um tempo superior ao que a pessoa deseja, né? Mas ontem eu tive uma situação assim que eu vi uma coisa que se estendia por muito tempo, né, intercedendo, orando. Meu caso, né, eu também estava intercedendo e só pude coletar o resultado, né, muitos meses depois, né. Até acho que dizer anos, né, mas assim, é muito tempo, né. Então, o que acontece com essa coleta, essa vivência, essa constatação, né, da mudança? Aí eu não estou falando do batismo, eu estou falando de uma outra situação, né, do qual também estava intercedendo, né, a pessoa que estava intercedendo também, orando também, ela, né, relatou, olha, faz bastante tempo, né? E tudo aquilo eu fiquei pensando assim, né? Isso é uma maravilha de Deus, né? Porque de que de que de que graça teria se tudo que você faz dá certo logo de cara, né? Talvez isso te coloque para refletir que de repente você tem aí uma condição de viver sem depender da graça de Deus. E tudo isso seria uma relação muito assim fria, né? Fria no sentido de que pedir aconteceu, né? Por que eu estou dizendo dessa forma, né? Que isso se assemelha muito à relação de um pai que ela não dá o carinho, ele não dá o ensinamento, não dá a educação. Educação que eu falo não é uma educação acadêmica, mas é uma vivência, né? Uma educação, uma lição de vida, nesse sentido. E que Deus, ele quer ter aquela intimidade, aquela interação, né? E muitas vezes o que eu vejo é que você ora, intercede, o tempo vai passando,
Aí você fala assim, nossa, mas até quando isso vai durar? Ou também, né, quando você está orando intercedendo, será que isso está realmente trabalhando, né? E eu sei que Deus, ele trabalha no silêncio, né? E essa interação, esse período, né, duradouro e longo, né, que a gente venha estar intercedendo, é uma coisa que Deus, ele está permitindo você também crescer espiritualmente nesse processo da intercessão, né? Nesse processo de interação, intimidade para com Deus. Você entende que você está tendo a intercessão, mas você também está tendo um momento íntimo com Deus, né? Então, a reflexão disso tudo é que eu falei sobre a intercessão, a oração, o tempo que se leva orando, né? Pode levar anos, meses, né? Tudo isso é a graça de Deus, né? Porque esse trabalho de orar, né? Trabalho que eu digo é a missão, né? Não no verbo trabalho de trabalhoso, né? Mas essa dedicação, né? Que eu estou colocando, esse estar intimamente falando com Deus, é uma coisa que ele se alegra muito, né? É uma coisa que ele deseja muito a gente ter essa intimidade com ele, né? Porque o Espírito de Deus, ele permite que nós tenhamos essa comunhão, né? Caso contrário, a gente estaria ainda separado por um véu, né? E o véu que eu falo é com relação da Arca de Aliança, né? Aqueles que não estavam aprovados e tocou na arca, teve um processo fulminante, né? Então, eu entendo que Deus permitiu que, né, mesmo aquele que não estava hábil para tocar na arca, né, aproximar da presença de Deus, após o derramamento do sangue de Jesus, foi nos permitido estar próximo de Deus também, né? Também porque eu digo, Jesus estava próximo, né, das pessoas aqui na terra, mas após a sua consagração, no seu sacrifício, tudo aquilo mudou, né? Houve uma transformação. Então, muitas vezes a gente pode até achar que as coisas que nós estamos orando parecem não estar valendo a pena, parece que não está evoluindo, né? Parece que não está tendo resultado ou transformações, né? Mas isso tudo eu entendo que até nisso, né? Eu agradeço a Deus, né? Porque a relação íntima do filho para com o pai, se você não está num processo de aprendizagem, está sendo acolhido de uma forma com ensinamento, a relação ela fica fria, né? A gente vê isso muitas vezes exemplo de pais que não têm tempo para com seus filhos, de aproveitar, de crescer junto, né? De desenvolver, de estar presente, criar linhas de registros, né? O que são linhas de registros, né? Períodos que você intensifica a convivência e lá na frente aquilo vai se tornar uma lembrança e mais adiante saudades, né? Então, o que eu posso dizer disso? Se Deus está prolongando o seu tempo de intercessão, os seus pedidos, as suas orações, agradeça a Deus, porque Ele está te concedendo um tempo para escrever uma lembrança, escrever uma história. E nós devemos prestar muita atenção, ao invés de reclamar, nossa, meu pai nunca me dá nada quando eu quero, quando eu preciso. Não, ele dá, mas antes dele dar, ele quer causar
um momento de intimidade para ter registro, lembranças e saudades, né, desse período que você vai lá, ora, conversa com ele, interage com ele, né? Então, muito se erra, né, quando o, o homem, né, as pessoas, as mães, as mulheres, né, seja quem for, né, o ser humano de uma forma geral, muito se erra quando pede, né, é fiel nas orações, fiel no horário, fiel na consagração, só que vem o derramamento de bênção e o que acontece? A pessoa vai, para, né, relaxa, deixa para a segunda opção, né? Então isso tudo que eu estou falando é porque a vida nossa com Deus ela tem que ser constante, né? É como se você fosse beber água, comer, ir ao banheiro, acordar, tudo isso faz parte, né, da sua vida. E falar com Deus também não é diferente, né? Faz parte da sua vida, né? Diferentemente do que a rotina, né, que você tá lá fazendo tal, mas isso é uma questão de sobrevivência do teu espírito, né? Você tem que estar junto com o Pai, com o Espírito, né, com a verdade conectada aqui, né, porque essa intimidade, o tempo que você está permanecendo em oração, significa que Deus está permitindo você ter um momento de intimidade, de intensidade com Ele. Talvez aqui vai uma reflexão que a gente deva analisar com muito cuidado, no sentido de quais são os dois caminhos que podem acontecer numa intercessão. Você ora, pede, mas Deus sabe que você lá na frente vai largar dele, né? Ou você vai se distanciar e Ele está querendo que você tenha o desenvolvimento da oração, o desenvolvimento da maturidade, o desenvolvimento da intimidade, a criação do registro dessa história, para que lá na frente você não solte dele, né? Não solte no sentido, vou deixar em segundo plano, né? Lembre-se, né? Tudo que Deus te permite, Ele faz, Ele concede, significa que é sinal de que Ele está trazendo para você um momento de intimidade, né? Então, agradeça a Deus por isso, né? Por isso eu reservei 3 versículos aqui. Diz assim no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, né? Então, o que significa? Aqui é uma constatação. Jesus que veio ao mundo, né? Por um momento as pessoas que estavam ali executando, né, a crucificação, a gente pode entender que eles estavam achando que estavam vencendo, né? Achando no sentido assim, o inimigo estava achando que estava vencendo, né? E Deus, como Pai, né, de Cristo, Ele permitiu que tudo aquilo acontecesse para mostrar para todos que Ele é Deus, né? E que além de mostrar a autoridade dele, e Jesus obedecendo, né, significa também que Deus fez algo ainda melhor. Ele concedeu o acesso para nós, para podermos, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, aceitar como verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro sangue do poder que Ele adentra, rompendo o véu, né, concedendo o acesso diretamente ao Pai Criador, fazendo
também a troca, né? O papel, né? Que Jesus está à direita de Deus Pai. E o que acontece com essa troca? O Espírito de Deus, ele habita dentro de nós, né? Ele está onipresente, né? Então isso significa que Jesus também sabia. Ia ter aflição, ia ter dor, né? Mas ele sabia que Deus estava lá executando todos os pedidos, né? Jesus estava executando os pedidos do Pai Criador. Para quê? Para trazer vitória ao mundo, né? Vitória ao mundo, que significa não é meramente só a questão da vitória do que aconteceu na cruz, mas a vitória é transformar a sua vida num vitorioso, transformar a sua vida no Filho de Deus, né? Então, é por isso que nesse versículo de João 16:33, ele fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim, né? Então não é paz que existe no mundo. Bom dia, a graça e paz de Cristo Jesus, tudo bem? Então assim, a paz, ela vem de uma forma que ela vai completar o seu dia, que você sabe que tem momentos de aflições, né? Você pode até ficar abatido, chateado, mas Deus está falando: neste mundo vocês terão aflições. É uma afirmação, né? Ele não está dizendo pode ser que você tenha aflição. Não, você terá. Mesmo com Ele, né, estando com Cristo, você terá aflições. Isso faz parte, né? Todos terão aflições. Aí ele fala ainda: contudo, tenham ânimo, né? É como se tem aflição, tá, ok, deixa pra lá, mas você vai ter ânimo, né? Por quê? Porque ele está falando, Jesus está falando: eu venci o mundo, né? Então, o que acontece quando você adentra as águas, né? Tem o batismo, consagra sua vida para Deus, você já é um vitorioso, porque você faz parte daquele que venceu o mundo, né? E Deus, por que ele permitiu que, né, viesse o sangue de Jesus, né, o sacrifício de Jesus? Porque aquele processo, ele romperia o véu, e toda a majestade de Deus, que o véu separava a gente com a Arca da Aliança, modificou todo o processo, fazendo com que todos os pecadores pudessem conhecer a glória de Deus, se render a Cristo Jesus. E a graça que se separava, né, o véu separava a presença de Deus para com os pecadores. O que acontecia? Esse processo ele foi aberto, houve a substituição. Jesus subiu aos céus, ele sentou à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo ele abriu para todos nós, né? Então, muito se engana aquele que acha que está orando, intercedendo, pedindo, clamando, e Deus não está ouvindo, né? Não se engane, né? Porque o que eu acabei de ler está registrado na Bíblia. E a Bíblia não tem mentira registrada, porque foi o Espírito Santo que inspirou quem transcreveu para a Bíblia, né? Quem colocou na Bíblia, relatou, né? Foi para a Bíblia. Tudo isso é obra do verdadeiro autor, né? Que é nosso Deus. E aqui a gente vê que nesse versículo é Jesus ainda testificando, né? Então, vamos partir para o segundo versículo, que é no livro de Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas asas, voam ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que está dizendo aqui? Que todo momento que você espera no Senhor, aqui uma reflexão, né? Da onde vem a palavra Senhor, né? Esse Senhor não é de senhor e senhora. O Senhor que a gente lê aqui é Senhor da autoridade, né? E o que é o Senhor?
ele vem de senhor, de autoridade, senhorio, né? Então, o que é o senhorio nas nossas vidas? Que nós éramos escravos do pecado, estávamos aprisionados, e disso, depois que nós fomos comprados, né? Nossa vida foi comprada através do sangue de Jesus, né? Houve uma troca, né? Eu era pecador, fui comprado, o sangue de Jesus, né, pagou pelos meus pecados, ou seja, zerou todas as minhas dívidas, e aí eu fui ter a minha vida para com Deus, né? Então significa que Deus, ele assume a tua vida e ele tira você do pecado através do sangue de Jesus, traz para com ele. E aqui nesse versículo fala, né, aqueles que esperam no Senhor, né? Porque entendeu que não tem mais a autoridade do pecado. A sua autoridade agora é para com Deus. Então, esse Senhor, né, esse senhorio, o que ele ordena sobre nós? Renovação das forças, a gente escalando como águias, né, voando como águias. Bom dia, Mônica, Deus abençoe, tudo bem? A paz de Cristo Jesus. Então, o que acontece quando você voa sobre, né, como águias, alto como águias? Significa que você vai estar intimamente com Deus, né? Porque diferentemente dos outros pássaros, a águia é uma espécie, né, de ave que ela está voando sozinho, mas em que sentido? Ele está entre ele e Deus, né? Que eu falo, às vezes você na sua caminhada, você está orando, intercedendo, está evoluindo espiritualmente, e as pessoas que caminham com você, elas começam a sofrer diferença de níveis, né? Mas isso não importa, porque é você e Deus, e sua vida para com Deus, né? Então, vai chegar no momento que você vai estar voando muito mais alto do que a altitude dos pássaros, né? Dos outros pássaros. A águia, ela sobrevoa numa altitude muito mais alta, falta oxigênio naquela altitude, né? É frio, mas o que acontece? Ele chega num determinado ponto que ele está voando e ele consegue enxergar melhor todos os lugares que ele possa estar indo, né? E assim eu entendo que é a vida para com Deus, né? Porque você sobe o nível da sua visão, você passa a enxergar de um ângulo superior. Superior que eu falo não é sobre as pessoas, não. Você começa a enxergar diversos mundos espirituais e você sabe como interagir, como interceder, qual arma utilizar. Então, isso que eu vejo que é a vida que se assemelha de uma águia, né? Porque a águia, o que ela faz? Quando você é um pássaro, né? Você está numa altitude mais baixa, você se torna alvo de um predador, né? E vai ter N coisas, né? Aqueles pássaros, eles vão estar competindo pelo alimento, né? Vai ter que voar quando muda de estação. Já a águia não. Ela está sobrevoando num nível mais alto. Ela está entendendo já, ou até avistando, né, tempestades que estão prestes a chegar que os pássaros não estão enxergando. Ele consegue também atingir o alimento, né, de uma forma mais ágil, né? A águia tem tudo isso. Então, é por isso que essa reflexão aqui do versículo de renovam suas forças, né, voam alto como águias. Deus, né, que é o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele nos concede essa graça, que você sobrevoa, né? Você está aqui no mundo natural, orando, né, intercedendo, fazendo as coisas, mas quando você passa a conectar mais direto com Deus, você sai do mundo natural, sobrevoa, né, como uma águia, né? Olha por cima, né, você tem. E o que acontece? Quando Deus fala assim, vai lá e pega o seu alimento, você consegue adentrar, né, no mundo espiritual, em lugares que você está cumprindo conforme a vontade de Deus.
E o que ele vai falar? Ele ainda fala nesse versículo, que além de você voar alto como águia, você pode até correr, você não vai ficar exausto, você vai andar e não vai se cansar. O que ele está dizendo, ele não fala aqui que você vai colidir e não vai se machucar. Ou seja, isso não está dispensado. Ou se ferir, ter aflição, se machucar, isso faz parte. Mas Deus, Ele é quem? Ele é quem venceu o mundo. Então, mesmo que a gente esteja numa batalha espiritual, intercedendo, está lá trabalhando, né? Não se canse, não fique exausto. Confie no Senhor, espere nele, né? Tenham a confiança plena, porque a sua força, a sua energia, o seu espírito vai ser renovado. Você não vai cansar de batalhar, não vai cansar de caminhar, não vai cansar de correr, né, com sede atrás da água viva, né, a fonte verdadeira de Deus, né? E por último, né, o último versículo fica em João 14:6, que fala assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Então, a gente vê aqui, por último, né, um versículo que ela faz relação com esses dois anteriores que eu li, né? O caminho é Jesus. Não existe outro caminho além dele. Somente a Jesus, né? Através de Jesus. Porque ele é a verdade e a vida, né? Porque ele é quem nos conecta ao Pai, né? É o único meio para você ir até o Pai Criador, né? O nosso Pai. E por que aqui os versículos falam, né, diferente, Deus, Senhor e Pai? Deus, ele é o Criador, né? Senhor é quando a gente entende que a autoridade de Deus, ele está sobre a nossa vida. Nós éramos escravos do pecado e fomos comprados, né, para a vida com Deus. Então ele passa a ser o nosso Senhor, ele passa a ser a nossa ordem na vida, né? Tudo que a gente faz, a gente está submisso à vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, né? E aqui no caso de Jesus, né, por que ele fala do Pai? Porque a partir do momento que você aceita Jesus, entra pelo caminho com Jesus, aceita o sangue que ele derramou na cruz, aceita a compra que ele fez, ele pagou pelos seus pecados com o sangue precioso dele, te tirou da área do pecado e trouxe para a vida nova para com Deus. O que significa aqui chamar de Pai? Significa que você automaticamente era um pecador, vivia num outro mundo, num outro caminho. A partir daquele momento que você aceita o caminho para com Jesus, você é comprado, sua vida é comprada através do sangue de Jesus. O que acontece? A tua vida, ela passa a pertencer a Deus. Então, você automaticamente, ao ser batizado, ao ser consagrado, ao você aceitar Jesus como seu Salvador, o que acontece? Você passa a ser adotado como filho. E no fato que você é adotado como filho de Deus, isso significa que você está pronunciando junto de Jesus, tratando Deus não somente como Deus, não somente como Senhor, né? Não somente como Deus Criador, mas intimamente você passa a chamá-lo de papai, né? Então isso é uma profundidade muito grande que às vezes muitos cristãos não percebem a diferença, né? As colocações da Bíblia, né? Então, toda vez que você vai ler um versículo, você vai interpretar, né? Vai pedir. Aqui não é o Lucas falando, aqui primeiro, não fui eu quem escolhi o versículo. Segundo, eu não tinha traçado
uma forma de raciocínio dessas três palavras, né? E terceiro, eu estou aqui, orei antes de entrar para a live, né? Clamei a Deus para que Ele intercedesse por mim e eu viesse a pronunciar conforme a vontade dEle. Então, o que eu estou fazendo? Acatando a ordem do meu Pai, acatando a ordem do meu Senhor, acatando a ordem de Deus. Amém, amados? Então, a nossa vida, muitas vezes, a gente fica até disperso, né? A gente fica preocupado, achando que não vai dar pé, achando que não vai alcançar uma solução, né? Mas isso o que significa? Que Deus, né, Ele está permitindo aquilo acontecer, né? E Ele, como nosso Senhor, Ele quer o aumento da nossa maturidade espiritual. E Ele como Pai, Ele quer nos ensinar. Por quê? Ele vai chegar num momento que você vai passar de fase, mudar de etapa, você vai ter um registro, né, criado por Deus na sua vida, nesse momento de clamor, intercessão, oração. Às vezes tem aflição? Tem, né? Até porque a Bíblia fala, você vai ter aflição. Mas isso são ingredientes para o alcance da glória, né? Os milagres com Deus, né? E por que disso? Porque vai chegar um momento, quando você alcançar o milagre, tudo isso que você está passando com o período de aflição, oração, intercessão, as coisas estão demorando para vir, isso vai te causar saudades, porque você está lá, né, todo dia orando, pedindo, clamando, e quando vem o milagre, né, a sua oração obviamente entrará como agradecimento, sim, mas você já não vai mais pedir pelo que você estava, né? Você vai mudar o foco e vai chegar um momento que você vai falar assim, nossa, eu até tenho saudades daquele momento, né, que eu passei, porque eu tinha uma intimidade. Isso não é que é você que vai reconhecer, isso é o Espírito Santo que vai te testificar. Ó, você lembra que você acordava às 6 da manhã, orava, ficava lá de joelho, né, intercedia e tal, jejuava, né? De repente você para, porque você mudou o foco, né? A oração, né? Você alcança o milagre. Não, agora eu vou interceder por isso. Mas assim, o que eu vejo de tudo isso que Deus nos ensina? Que mesmo você alcançando as graças, recebendo vitória, tendo os milagres, você não pode ser um filho ingrato. Lembre-se, né? Deus, Ele é Criador. Ele é dono de tudo. Ou Ele te concede, ou Ele não te concede, né? A aflição, Ele até vê, mas Ele está querendo te ensinar alguma coisa. E para isso você tem que pedir a revelação através do Espírito Santo, para você entender qual é o objetivo de Deus para com aquele momento com você. Às vezes a gente vê muito assim, o filho pede, o pai não está presente, né? Eu estou aqui citando o caso hipotético natural, né? O pai que trabalha muito, não tem nem atenção para com o filho. O filho pede. O que faz para agradar, para compensar a ausência? Vai lá e traz o presente, né? E o que acontece com esse filho? Às vezes ele vai até destruir de raiva, porque ele não teve intimidade do pai, não teve atenção, o pai não esteve presente, compensou ele com um presente material, né? Um presente físico. Mas Deus, olha como Deus, Ele faz a coisa perfeita. Ele não te concede, não é porque Ele não quer o teu bem, mas é porque Ele quer a tua intimidade. O fato quando você tem, por exemplo, a história de um pai, que em vez dele chegar e ele já dá o presente, ele fala assim, tá bom, mas por que você acha que precisa disso? Ou por que você acha que merece isso? Ele está construindo uma relação, né? E o pai, ele está educando o filho, que aquilo que o filho está pedindo, ele tem um valor, né? Então, muitas vezes eu vejo assim que a educação, né, o ser humano vai mudando, vai evoluindo. E hoje em dia a gente vê crianças recebendo aparelhos de celular aí,
que custa uma fortuna, né? Dá para você, acho que até mobiliar um cômodo, né? Dependendo da qualidade do material. Aí você vê, aquilo é o preço de um celular, né? E muitas vezes você vai ver o preço desse celular, proporcionalmente está relacionado ao valor da ausência desse pai, né? O pai, ele está tão ausente que ele dá um preço para tentar compensar aquela ausência com um valor tão exorbitante, né, que você fala assim, caramba, né? Onde que o pai estava com a cabeça? Ele deixou o emocional falar do que a razão espiritual falar, né? Então, até porque se a razão espiritual falasse, seria um pai mais presente, né? Até porque ele estaria obedecendo às ordens de Deus, né? Primeiro vem Deus, segundo é a igreja, que é a sua família, né? Terceiro, as coisas de Deus, né? Que é a igreja, o trabalho, né? Tudo isso que você faz para consagrar a Deus, né? E depois, né? As outras coisas, elas são em outros planos, não prioritários, mas essa ordem, né? Deus, casa, família, que é a sua igreja. Depois a outra é, né, sua igreja, o trabalho. Essas relações a fazer. Por que eu falo trabalho? Não é a adoração do trabalho. O trabalho que eu falo é tudo que você vai fazer com qualidade, né? Fazer como se estivesse fazendo para Deus, né? Fazer de uma forma agradecida, né? Então é isso, né? A reflexão de hoje foi uma reflexão um pouco mais aí, até extensa, né? Vamos colocar assim, porque eu quis aprofundar nessas 3 palavras e trazer, né, através aqui do que o Espírito Santo estava falando, eu estava repassando aqui para vocês, conforme a leitura de cada versículo, explicação que estava me falando aqui dentro, né? Então, vamos orar esse momento consagrando a Deus, lembrando, né, que a gente, como está no início, né, do mês de janeiro aí, vamos agradecer por esse momento, né, esse ano que se inicia. Amém, amados? Senhor nosso Deus, quero te agradecer, iniciando esta oração aqui em concordância com todos que estão aqui, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo porque o Senhor nos está trazendo mais um dia de vida, mais uma oportunidade de tempo, e queremos consagrar esse momento contigo, Pai. Por isso, Senhor, nessa oração, em comunhão com todos aqui, eu oro reconhecendo o precioso sangue do Cordeiro, o precioso sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz, e esse sangue que não continha nenhum pecado, que foi derramado, foi possível rasgar o véu. E temos essa comunhão com o Senhor, Pai. Temos essa comunhão contigo, reconhecendo que nós somos falhos, pecadores, todos os dias cometemos pecados, pedimos perdão por esses pecados realizados de maneira intencional ou não intencional. E, Senhor, cubra com o sangue de Jesus, da ponta da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. Derrame sobre nós o sangue verdadeiro do Cordeiro que nos tira do pecado, para que a gente possa entrar de uma maneira purificada, limpa, em sua doce presença. Senhor, traga sobre nós, Papai, os seus anjos, cubra eles, nos protegendo à frente, à retaguarda, à direita e à esquerda, e que a gente possa sempre caminhar conforme a tua vontade. Torne-nos invisíveis perante os olhos dos inimigos, traga-nos um momento de gratidão, que o nosso coração tenha intimidade com o teu Santo Espírito para reconhecer as tuas obras em nós. E mesmo quando nós oramos e clamamos e aquilo não é alcançado, que a gente reconheça que isso também é um trabalho que o Senhor nos está permitindo para ter essa intimidade, intensificar nossa relação. Por isso, Pai, não como filhos aqui que somente ficam pedindo, mas colocamos aqui o reconhecimento da sua grandeza sobre nossas vidas.
reconhecemos também o Teu amor sobre nós, reconhecemos a Tua luz, assim como mais cedo eu estava na estrada vi aquela luz tão intensa, lembrando que o Senhor é aquela luz que chega até no mais íntimo do que está obscuro em nossos corações. E por isso, Pai, reconhecendo a Sua infinita grandeza, o infinito amor, queremos colocar aqui como gratidão, porque nós somos Seus filhos, fomos comprados pelo precioso sangue. Um dia fomos pecadores, mas essa vida de pecador já não nos pertence, porque nós estamos vivendo a nova vida. Obrigado, Pai, porque isso nos permitiu largar a mochila do que colecionávamos de pecado e hoje estamos leves, caminhando contigo e somos supridos contigo, porque assim como o Senhor traz a visão como águias, nós estaremos voando mais e mais alto, porque estaremos vendo através dos Seus olhos espirituais, Pai. Por isso, Senhor, traga sobre nós a visão espiritual do Seu Santo Espírito, os nossos ouvidos possam estar escutando a Sua doce voz, os sinais também, e que a gente utilize a nossa boca para ser instrumento de bênção, instrumento de fé, instrumento de declarar que o Senhor é o nosso Pai Criador, que o Senhor é o Altíssimo, que nós estamos aqui pronunciando com essa boca abençoada os nossos agradecimentos e reconhecimento que nós somos comprados e adotados por Ti, Pai. Queremos agradecer pela vida de Jesus, que nos permitiu aprender a caminhar com Ele, entender. Agradecemos também pela Bíblia, que o Senhor, como autor, escreveu todas as orientações, todas as instruções, e sabemos que nós não estamos abandonados nesse mundo que foi condenado, nesse mundo que estamos de passagem, nesse mundo que estamos aprendendo, e que mais e mais a gente venha reconhecer que no momento que a gente está orando, clamando, intercedendo, venha estar também sob o espírito principalmente de gratidão, que a gente não venha perder os nossos compromissos contigo, Pai, que a gente mantenha essa selagem do sangue do Espírito que nos comprou, o sangue de Jesus que nos comprou, o Teu sangue que foi derramado na cruz, Jesus. Tudo isso a gente vem estar lembrando sempre, que somos filhos preciosos do nosso Pai Criador. Por isso, Papai, eu peço para que o Senhor também visite o coração de mais e mais pessoas, utilize-nos como Suas ferramentas e instrumentos para que vidas sejam alcançadas e transformadas no verdadeiro cristão, no verdadeiro entendimento da preciosidade que é ser como Teus filhos. Queremos agradecer por esse momento de vida, por essa intimidade da oração e intercessão também, Senhor. Ajude aquele que está procurando por emprego, um leito para se tratar, um leito para dormir, um leito para ser atendido nos hospitais. Guarde aquele também que está fazendo os exames, que venha trazer a orientação da medicina, porque o Senhor é o médico dos médicos, e orientar aquele médico que estará analisando os exames, que vem estar diagnosticando, não meramente pelo olhar acadêmico, olhar científico, mas que seja o olhar espiritual do Seu doce Espírito, Pai. E proteja cada um desses que estão pedindo pela proteção, tratamento, pelos medicamentos, para ter o que comer, onde dormir, onde morar. E o Senhor também, nesse papel de oração e intercessão, o Senhor intervenha, Pai, a causa de cada um que está pedindo. Conforte o coração daqueles que acham que o tempo está cumprido, o tempo está demorando, mas que assim como foi lido aqui na palavra, a gente venha reconhecer que o mundo não está ausente das aflições, mas que nós sabemos que nós fazemos parte da família que é de vitória, do Senhor que é o vitorioso, que venceu aqui na terra, venceu a morte lá na cruz, e que mais e mais a gente venha reconhecer a Sua grandeza, Pai. Por isso, Senhor, queremos agradecer por esse dia, colocando esse ano que inicia,
pedindo por todos aqueles que estão aflitos. Queremos também dar graça e reconhecer mais e mais a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Dessa forma que eu oro e coloco em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus. Seu dia seja abençoado, né? Seja um dia transformador, né? Um dia de vitórias, né? Que você, se for o caso, né? Volte de novo o vídeo, assista, reflita com cada coisa que foi falado, porque aqui quem falou não foi o Lucas, né? Mas sim, eu coloquei essa oração, né, intercedendo, falando: Deus, só quero que o Senhor seja quem vai manusear aqui um instrumento, porque eu quero ser uma ferramenta de Ti. Faça a Tua vontade, utilize esse momento que é consagrado a Ti, utilize o Senhor da melhor forma para tocar a vida das pessoas, transformar a vida daqueles que estão precisando de uma palavra, precisando de um sinal, né? E, amados, eu coloco aqui que seu dia seja, né, sob graça, né, reconhecimento da presença com Deus, do reconhecimento que você é filho precioso do Pai que criou tudo isso, né, do Pai que nos gerou, do Pai que também permitiu a gente estar aqui, né, e Ele concede o dia a cada dia, né. Então, aqui a gente vem aqui agradecer em nome de Jesus por tudo que foi feito. Amém, amados? Fiquem com Deus, abençoado dia, e que vocês tenham aí um dia de transformação, renovação e muita gratidão. Em nome de Jesus. Amém, amados.